Imagine se um ministro do Supremo Tribunal Federal falasse uma coisa e poucos anos depois fizesse exatamente o oposto daquilo que ele mesmo disse. É hora de desmascarar Alexandre de Moraes. Desde até antes da Constituição do Império de 1824, o sentido usual da imunidade parlamentar processual em relação à prisão é claro: somente permitir o afastamento do parlamentar do exercício de seu mandato conferido pelo povo em uma única hipótese: prisão em flagrante delito por crime inafiançável. Pois é o que diz a Constituição. Mas esse mesmo ministro de 2017, agora, em 2025, mandou prender preventivamente uma deputada federal, sem trânsito em julgado, sem flagrante delito por crime inafiançável, sem respeitar o que diz a Constituição. Desobedeceu o que ele mesmo defendia não faz muito tempo. As imunidades parlamentares não podem realmente ser interpretadas extensivamente, mas não podem ser reduzidas, não podem ser ignoradas, não podem ser desprezadas, não podem ser interpretadas a partir de meras normas ordinárias, invertendo exatamente o que é uma garantia do Estado Democrático de Direito. Alexandre de Moraes dizia isso com convicção. Hoje, faz exatamente o contrário. A mesma imunidade que ele tratava como cláusula essencial para a democracia, ele agora ignora. Pior, ataca e viola, como se nunca tivesse sido escrito uma linha por ele a respeito disso, ou mesmo como se ele nunca tivesse dito uma palavra sobre esse assunto. Como também lembra outro importantíssimo autor norte-americano, Roscoe Pond, não há e não pode haver poder sem limites, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal. Que a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. São palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes. O que mudou em apenas poucos anos, que não havia mudado antes em milênios, hoje é ele que age como se fosse um imperador romano, como se nada pudesse limitá-lo, nem a Constituição, nem o parlamento. E Alexandre de Moraes ainda se diverte com a adulação dos pares e também da esquerda brasileira. Repito, o que foi que de fato mudou nesse período? Este perigo de confundir a interpretação constitucional, o ativismo judicial, com a inventividade ou o poder de apreciação ou a própria criação de legislação por parte do poder judiciário já fora alertado lá atrás, alertado por John Locke, quando afirmou que quem coloca sua própria vontade no lugar das leis, que são a vontade da sociedade expressa pelo legislativo, acaba por alterar o legislativo. E todo aquele que introduzir novas leis sem ter sido autorizado pela escolha fundamental da sociedade e dessa maneira subverte as antigas leis, renega e derruba o poder pela qual foram elaboradas e desse modo acaba por estabelecer um novo poder legislativo. E o que Moraes e seus pares do Supremo fazem hoje? Ativismo judicial. Usurpação das funções do Poder Legislativo. Moraes e seus colegas no Supremo Tribunal Federal substituem em decisões monocráticas e colegiadas todos os dias, com a tinta de suas próprias canetas, o Congresso eleito democraticamente. Alexandre de Moraes criou a sua própria Constituição, regras, punições e censuras. Tudo por vontade própria, contra o que decidiu o Poder Legislativo. Exatamente como Locke alertou. Subvertem as leis a ponto de renegar e derrubar o Poder Legislativo, ferindo de morte a democracia representativa. O objetivo da separação de poderes não é evitar atrito, mas garantir o povo contra a autocracia, por meio de atrito inevitável, isso sim, resultante da distribuição dos poderes governamentais entre três departamentos, legislativo, executivo e judiciário,
atritos que costumeiramente ocorrem e por isso cada um dos três poderes tem as suas garantias, as suas imunidades. Impedir, ainda o Justice Brandeis, impedir a autocracia de qualquer dos poderes, inclusive do poder judiciário, possibilita controlar os atos dos que manejam o poder governamental de maneira razoável, não arbitrária, não desarrazoada. E é por isso que há imunidade parlamentar. Justamente por isso, para evitar que o exercício independente do mandato eletivo seja ameaçado, limitado ou até mesmo revogado por outro poder. E hoje, o que faz Alexandre de Moraes? Persegue parlamentares, corta seus salários, que são impenhoráveis para qualquer cidadão, sem nenhuma base legal. Alexandre de Moraes nega o direito à ampla defesa, a presunção da inocência, não dá acesso aos autos dos processos. Como eu mesmo sei, porque também nos casos em que o alvo da perseguição sou eu, não temos acesso integral aos processos. Determina a prisão preventiva de parlamentar em violação explícita ao texto constitucional. O próprio Alexandre de Moraes definiu em 2017 o que é abuso, o que é autocracia do Poder Judiciário, o que é ser arbitrário e desarrazoado. Agora, em 2025, ele pratica toda a violência institucional que ele mesmo definiu e que veementemente havia criticado lá em 2017. Só em 37 e 69 as imunidades parlamentares foram diminuídas, o que mostra que a diminuição de imunidades parlamentares se faz em momentos de exceção, de ditaduras, de tiranias. A fortaleza da democracia também é a fortaleza do poder legislativo. Ou seja, para o Alexandre de Moraes de 2017, o Alexandre de Moraes de 2025 é um ditador? Um tirano? A pergunta, obviamente, é retórica. Não resta dúvida de que sim, estamos hoje em um estado de exceção. O que estamos vendo hoje é exatamente aquilo que o próprio Alexandre de Moraes descreveu como autoritarismo em 2017. A diferença é que agora ele é, de fato, o ditador. Basta perguntar a opinião de Alexandre de Moraes lá em 2017. Os parlamentares, antes de condenados com trânsito em julgado após o devido processo legal, eles só podem ser afastados do seu mandato em uma hipótese: flagrante delito por crime inafiançável. E mesmo nessa hipótese, quem resolverá em 24 horas, se remetendo os autos à Câmara respectiva, é o próprio Congresso. E eu faço questão em insistir nisso. Não é uma norma isolada. A norma traz em si 400 anos agora de imunidades. Foram 400 anos de história ignorados, pisoteados. No caso de Carla Zambelli, mais uma vez Moraes ignorou a Câmara, mandou às favas o devido processo, rasgou a Constituição. E pior, com a ajuda do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Um colega deputado do PT atenta contra a imunidade parlamentar. E o fiscal da lei, o Procurador-Geral da República, pede a prisão ilegal, inconstitucional, de um membro do parlamento, desrespeitando a única hipótese de afastamento de mandato, lembrada por Moraes no seu julgado de 2017. É o consórcio Lula-STF a todo vapor. O Alexandre de Moraes de 2017 chamaria de autoritário, tirano, ditador o Alexandre de Moraes de 2025. Alexandre de Moraes personifica tudo aquilo que ele mesmo dizia rejeitar. Não é apenas incoerência, nem apenas maldade ou perseguição política ilimitada contra quem ele pensa serem seus adversários pessoais. É mais do que isso, é traição aos princípios que ele prometeu defender. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e à democracia. E sem dúvida nenhuma, um golpe de Estado já dado por Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal no povo brasileiro. E esta não é apenas uma opinião, é a conclusão lógica baseada em Alexandre de Moraes, em seu voto no julgamento da ADI 5526 de outubro
de 2017. Cabe apenas